Eu vou voltar à discussão agora com você, Marcelo, porque no bloco anterior você foi um dos primeiros que citou o desafio agora nessa agenda e nessa expectativa de consolidar o Brasil como potência global ambiental, o desafio que vai ser agora para a presidência da COP30 nas mãos de André Correia do Lago. O que vai ser mais difícil nessa missão que ele tem, na sua opinião? Financiamento climático, talvez? O tema do financiamento climático, ele vem da COP29, né? Então, o Brasil ele vem com a COP da Amazônia, de um país democrático. As últimas 3 COPs não foram em países democráticos. A gente teve lá em Dubai, teve no Egito, teve no Azerbaijão. Então, a gente chega com uma missão muito importante e num mundo aparentemente muito dividido, né? Com essas questões geopolíticas importantes. E é importante dizer que a COP ela não acontece lá em novembro, naquelas 2 semanas. Mas a COP, na verdade, as 2 semanas elas são resultados do que foi produzido ao longo de um ano, de muitas reuniões e de muitas costuras. Então, assim, como a gente falava, o Brasil ele tem esse papel de conciliador no mundo, de poder transitar e ser um bom mediador para essas conversas. Então, assim, o tema do financiamento climático, sem dúvida, vai voltar, porque ele é um tema importante que não foi fechado. A gente precisa continuar trabalhando a questão da transição energética e mostrando resultados na transição energética. Lembrando que existe uma questão de segurança energética. A gente não pode simplesmente esquecer esse ponto, porque existe um problema de intermitência. Quando a gente fala em energia solar, eólica, das hidrelétricas, a gente tem que ter uma segurança energética. A gente não pode demonizar o petróleo ou criminalizar o petróleo, porque a nossa história de crescimento, ela está baseada, da nossa história humana, está baseada nele. A gente tem que conseguir compensar, a gente tem que conseguir fazer algo que seja equilibrado, não é demonizar o petróleo, mas é fazer a transição energética. Então, a COP30 vem com essa missão também para que os países continuem podendo fazer as suas transições. E lembrando que, no nosso caso de Brasil, repito isso porque é muito importante, a nossa maior missão está em desmatamento, queimadas. E outro ponto que eu acho muito importante é o agronegócio sustentável, que a gente não falou. Não pode demonizar também o agronegócio, porque existe uma questão de segurança alimentar. Então, que o agronegócio cresça, mas de uma maneira sustentável, com um manejo correto, com novas tecnologias, com novos conhecimentos. Então, esse financiamento verde, ele é amplo. Ele é para conhecimento, ele é para tecnologia, ele é para drone, é para a gente não correr o risco de perder a nossa floresta e não perder os nossos biomas, mas a gente compatibilizar isso com inteligência. Então, a gente tem que conseguir unir essa pauta e mostrar para o mundo que essa pauta vale a pena. E puxar os investimentos. E ver com os países as suas metas e o que eles vão trazer de importante. E vai ter que conjugar isso com a posição de Donald Trump e possivelmente a de Milley, que vem para chacoalhar e dificultar o trabalho do nosso embaixador. É o que a gente estava discutindo, Maria. E o Marcelo tocou em pontos importantes, que são fragilidades ambientais do Brasil. Desmatamento, a questão, sobretudo, das queimadas. Ele estava explicando que os índices de desmatamento até tiveram recuo, né? Sim. Mas as queimadas no ano passado, falávamos sobre isso no bloco anterior, assustaram pelas dimensões. Do ano para o outro, o desmatamento baixou 20%. A gente tem uma melhora de 20%, estava até mais, mas estamos com 20%. Ou seja, é um índice positivo o desmatamento. Agora, as queimadas, 80%. 80%. Tivemos a pior seca, né? O ano mais seco em 47 anos, algo assim. Isso influencia. Agora, o Brasil pode ser cobrado porque ele vem defendendo uma agenda, ele merece esse protagonismo pela transição energética, pelas pautas que defende e por esse papel de articulador que você estava destacando, mas tem essas fragilidades. A COP, inevitavelmente, pode ser um momento em que o Brasil vai ser cobrado por essas fragilidades ou não? Certamente, somos o anfitrião e, como eu disse, né, a gente tem que fazer um bom trabalho para compensar o desastre que foi a COP29. A gente sabe que foi quase que nulo o que foi negociado lá. A gente sabe que o Azerbaijão é um país que exporta primordialmente petróleo e que o que se diz nos bastidores foi que ali foi um palco para negociações do setor de petróleo e gás nos bastidores. Então, foi muito ineficiente para atingir o seu objetivo, que é justamente fazer com que esse financiamento verde se torne
cada vez mais eficiente. A gente estava falando aqui mais cedo de quem pagaria a conta, né, desse financiamento verde, dessa necessidade de fazer com que isso seja eficiente. De fato, o bolso, a gente sabe que é a parte mais sensível do corpo humano. Então, eu estava aqui, enquanto nisso, fazendo um raciocínio. O Brasil teve um papel crucial com a questão do G20, né? A gente também foi anfitrião do G20 no ano passado e tivemos um ganho, né, que foi o Pacto Global contra a Fome, que a própria Argentina acabou aderindo no final. Então, houve um consenso, né, das principais nações que ali estavam, de que era importante demais. E, nesse sentido, eu chamo a atenção aqui para os bancos multilaterais, que tiveram um excelente papel nesse desenrolar desse pacto, como financiadores de criar uma própria burocracia dentro do BID, se eu não me engano, não sei, acho que foi o BID, com metas claras, para conseguir atingir objetivos. Pode ser algo similar aí para a gente que estava se questionando quem financiaria. Óbvio que as nações que financiam esses bancos estariam envolvidas nisso. Agora, Levi, durante o G20, em novembro, nós tivemos muitas discussões voltadas para a questão da agenda ambiental, da sustentabilidade. E eu me lembro que numa ocasião, agora não me lembro se foi no G20 ou se foi no Fórum Econômico na Suíça, em Davos. Enfim, o conteúdo que importa, onde que aconteceu é o que menos importa. Houve a participação do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Houve a participação de lideranças de cidades americanas. E muito se falou, muito se especulou na ocasião, as eleições já tinham passado, Trump ainda não tinha tomado posse, sobre o desmonte nas políticas ambientais, no combate à mudança climática ou às mudanças climáticas, políticas que seriam implementadas pelo governo Trump. O que está se consolidando é o que a gente está observando inicialmente. E Eduardo Paes chegou a dizer, e algumas dessas lideranças também dessas cidades americanas, que embora Trump tenha esse discurso contra essas políticas de combate às mudanças climáticas, muitas cidades americanas estão preocupadas com isso. E é o que a gente estava discutindo. Embora seja uma discussão global, ela tem uma força muito grande, uma efetividade muito grande a partir das cidades. O que as cidades estão fazendo para evitar o avanço das mudanças climáticas. Sob essa perspectiva, podemos ficar um pouco mais tranquilos ou não? O que Trump está fazendo, a saída do Acordo de Paris, os discursos contra as políticas ambientais, isso vai ter um efeito preocupante, não só para a COP, agora. Olha, eu penso que tem uma frase que eu gosto muito, Lívia, que é que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX foi o século das nações e o século XXI será o século das cidades. Legal. Então, as cidades têm um protagonismo em escala global. No Brasil, o município tem autonomia, nos termos da Constituição, ele é ente da federação. O federalismo americano também delega muita competência para os entes subnacionais, para os estados, principalmente. Então, eu acho que a gente pode, claro, é toda uma maré que vai se formando contra a importância, a defesa do meio ambiente e a defesa do nosso futuro comum, o nome do relatório Brundtland, da ONU. Mas as cidades podem assumir um protagonismo. Tem uma outra frase bacana que eu uso em aula, que é do André Franco Montoro, que ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, as pessoas moram no município, as pessoas moram na cidade. Então, acho que a primeira escala da nossa existência está na cidade. E é na cidade que a gente pode assumir um importante protagonismo para defender pautas dessa magnitude. Agora, é claro que isso não é simples num país como o Brasil, que tem mais de 5.500 municípios, com a máxima variedade possível de situações. Cidades importantes economicamente, como São Paulo, cidades que, embora pequenas, são importantes por conta da economia, como Paulínia, que é um polo petroquímico, a região dos Campos, no Rio de Janeiro, mas a gente ainda tem cidades que mal conseguem pagar as contas do seu próprio funcionalismo. Então, sim, a cidade é um lugar onde as coisas acontecem, é importante a gente dar esse protagonismo para o município e as pessoas se sentem muito mais identificadas com a cidade do que muitas vezes com o Estado, com o país.
mas isso traz camadas adicionais de complexidade. Deixa eu dar uma adendo. Claro. Nas últimas eleições municipais, as recentes, houve várias matérias nesse sentido, que as eleições elas não privilegiaram em nenhum lugar, quase, a pauta ambiental e climática. Sim, total. As propostas dos prefeitos eleitos, foi feito um estudo. Estávamos num ano terrível em relação a isso, né? Foi pífio Total. em relação a esse tema, porque não atrai voto. Está mais preocupado com a segurança. Que nem a competência do município, propriamente. É a principal preocupação, né, pelo menos aqui de São Paulo. Né? O cidadão, a principal preocupação do cidadão aqui em São Paulo é segurança. Pesquisas recentes mostram isso. E meio ambiente não se fala nem disso. Agora, a gente acabou de trazer informações sobre o quanto 2024 foi um ano difícil. E foi ano de eleições municipais. Sim, pleno ano que foi marcado, ou que ficou marcado por eventos preocupantes climáticos. A agenda não priorizou a discussão, não sei quando que isso vai acontecer, Marcela. Não sei em que ano isso vai acontecer, em que eleição isso vai acontecer. Ou quantas catástrofes vão ter que acontecer para a gente conseguir despertar. Qual o preço que a gente, como humanidade, vai ter que pagar em números extremos? Porque as pessoas elas confundem uma coisa muito importante. Quando fala na questão do clima, enfim, as pessoas querem algo concreto, que você tenha uma previsão e uma certeza do que vai acontecer e quando vai acontecer. E a gente fala em tendência, fala em cenários, em possibilidades. E as pessoas acham que, então, porque você falou em cenário, porque você falou em possibilidade, em tendência, então você não tem certeza do que você está falando. Exato. E aí eu pego uma ponte no negativo. Né? Você pega... A Maria trouxe um ponto importante, segurança é uma preocupação, mas quando a gente olha a narrativa dos candidatos, que no âmbito municipal, a Casa da Democracia é a Câmara de Vereadores, aí é uma coisa, assim, chocante, né? Debate público para eleição de vereador, você discute ideologia de gênero, você discute segurança, aborto, você discute coisas que refogem completamente a competência de um vereador. E às vezes são difíceis até de serem discutidas no âmbito nacional, exatamente. Às vezes, né? Muita questão ideológica envolvida, enfim. A gente trouxe na reportagem, Alex, pode falar do que você quiser, mas quero um viés também, que é a sua área. A gente trouxe no finalzinho da reportagem da Bruna Milam sobre, para além dessas questões que envolvem as mudanças climáticas, a agenda ambiental, a preparação de Belém para a COP30, trouxemos uma expectativa positiva em relação a movimento econômico para aquela região, atração de investimentos de fora aqui do Brasil, em energia limpa, em tecnologia ambiental. É um ambiente propício para esse tipo de movimentação, de transação, de relações, né? Exatamente. O potencial econômico é gigantesco. Tanto por parte de empresas já consolidadas, como a própria Petrobras. É lógico que ela vai utilizar a COP para defender a margem equatorial, né, como o potencial, a nova fronteira do petróleo. A gente tem as discussões entre órgãos ambientais, entre órgãos do próprio governo, da pasta do meio ambiente, discutindo sobre a viabilidade. A gente sabe da importância, então o próprio executivo, o próprio presidente tem colocado a importância, mas no final do dia a gente acaba trazendo diversas barreiras nessa discussão. E claro que a Petrobras, como a maior empresa no setor aqui no Brasil, vai colocar esse protagonismo. Tirando as grandes empresas, também as empresas internacionais que vão ser representadas na COP30, eu coloco um destaque muito importante, que são diversas iniciativas ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos 5 anos, que são as startups que vieram para revolucionar todo esse mercado de transição energética. Por exemplo, nós temos aí impactos tanto no agronegócio, né, ou seja, empresas que estão revolucionando a produtividade, como o próprio Marcelo falou, né, ou seja, toda essa relação de não só a usabilidade, né, de toda a capacidade do agro que nós temos, que a gente sabe que é enorme, mas toda a cadeia até o final, que a gente chama, né, após a porteira e antes da porteira, ou seja, a cadeia produtiva, tem muita ineficiência natural. Por exemplo, a gente está discutindo aqui essa questão do agro, mas o desafio é ainda maior. Ou seja, não adianta você produzir se não tem onde guardar. Ou seja, o problema da silagem é muito grande. Ou seja, também resvala no meio ambiente. Ou seja, todos aqueles grãos ali expostos, isso falta produtividade, viabilidade econômica. Então, o problema é muito grande. Então, eu coloco aqui como uma expectativa que o Brasil utilize como um palco para investimentos sustentáveis. Lógico, o Patem, mais uma vez, ele veio num tempo
correto, ele veio num time perfeito para justamente acelerar o crescimento. E o Brasil não vai conseguir fazer isso sozinho. Olhando aqui de uma forma econômica, o Brasil já tentou lá atrás, inclusive até o último governo do Lula, tentar acelerar para recursos próprios do governo. O Brasil não tem dinheiro para conseguir fazer isso sozinho. Ele precisa de recursos estrangeiros e também recursos de iniciativas privadas. Então, para isso, vai precisar de tanto iniciativas públicas, subsídios, né, e também relacionados a políticas fiscais, tudo isso para conseguir impulsionar o crescimento, porque senão o gringo, até a própria iniciativa privada, não vai ser incentivada. Então, eu acho que são iniciativas que a gente precisa colocar, mais uma vez, como um alerta aí que o Brasil precisa, não pode perder esse time, então é muito, muito importante. Um tema adicional que a gente poderia trazer é a questão dos modais de transporte que você falou. Então, assim, os modais de transporte do Brasil, enfim, está baseado na rodovia, no transporte, onde você tem prejuízo, onde você tem acidentes, onde você não tem eficiência. Então, precisaria investir muito mais na questão de ferrovia, de hidrovia. Então, eu quero até dar os parabéns aqui para o estado do Piauí, onde lá está sendo feito um trabalho de um intermodal para fazer escoar a produção de todo o estado e ainda com o porto lá de Luiz Correia para conseguir fazer esse escoamento. Então, os governos eles têm que pensar nos modais e fazer essa integração com mais hidrovia, com mais ferrovia e começar a desacelerar essa questão de ficar usando o modal rodoviário, porque ele tem muito impacto e ele gera vários problemas. Todas as cidades são carrocêntricas, São Paulo... Totalmente. Carrocêntrica é a cidade voltada para o carro. E passar isso para a iniciativa privada, né? Concessões. Com PPPs e fazer isso acontecer nos muitos estados. Para melhorar o que você falava. A gente tem até esse debate que está polarizando as opiniões sobre a questão do transporte por moto na cidade de São Paulo. Ninguém está percebendo que a moto em si é extremamente poluidora. Ninguém falou nesse aspecto, pelo menos eu não vi. Ninguém tocou no assunto. O motor de 2 tempos de uma motocicleta é extremamente poluidor. Então, assim, a prefeitura tem adquirido ônibus elétricos, a gente pode discutir se está adquirindo numa velocidade boa ou ruim. Eu acho que está adquirindo numa velocidade não tão boa, embora tenha feito um esforço importante de investimento público por meio das concessões. É uma tecnologia cara, né? É uma tecnologia cara. E agora a gente está aí discutindo a questão do transporte de passageiros por moto. Gente, só na cidade de São Paulo tem 1.300.000 motocicletas registradas. 1.300.000 motocicletas registradas. Imagina a gente colocar isso como uma alternativa e justificar com uma possível precariedade do transporte público, quanto de pegada de carbono a gente não vai estar colocando na cidade. Deixa eu levantar um outro ponto com você, Levi. Nós ouvimos agora o Alex falando sobre o quanto a COP30 vai ser um ambiente propício para atrair investimentos. Mas o que o Brasil tem para exportar para quem vem aqui acompanhar a COP, para essas nações? Nessa área ambiental, é claro. Eu acho que o Brasil tem experiências exitosas, o marco regulatório do mercado de carbono é extremamente sofisticado e avançado. É uma discussão que avança a reboque de um potencial econômico que estava adormecido no nosso país, tanto em nível público quanto privado. Nós temos uma biodiversidade que é extremamente valiosa e que serve a múltiplos propósitos. A gente tem indústria farmacêutica, indústria de cosméticos e, enfim, a indústria alimentícia também, se valendo dessa variedade e exuberância de biodiversidade. Então, a gente tem... nós somos a menina dos olhos quando o assunto é meio ambiente. Agora, não dá, Lívia, para a gente fazer uma coisa que é muito comum na agenda ambiental, que é greenwashing, que é aquela coisa de você vestir uma empresa como ESG, como sustentável. Você vê, se você pegar a empresa que mais vier a falar sobre inclusão, sobre diversidade, é a que menos vai ter mulheres em cargos de direção, pessoas negras ou deficientes em cargos de chefia e que muitas vezes vai ter uma disparidade salarial. Isso vale também para a questão ambiental.